Nessa HQ, o Flash conseguiu fazer o impossível. Ele conseguiu fugir da morte. 4 horas para a morte do Flash. A história começa com Max Mercúrio tirando uma foto para a família porque é aniversário de casamento de Iris com o Barry. E a Iris agradece a Jessie por terem feito isso, já que normalmente ela fica triste nesse dia, por causa da morte do Barry em Crise nas Infinitas Terras. Linda fala que ligaram na TV falando que o Capitão Frio vai dar uma exclusiva, e pergunta se o Wally vai ir jantar com ela essa noite. E ele diz que sim, e ela vai embora até que começa a chover e o Max Mercúrio aparece sério olhando para a foto que ele tirou. 3 horas para a morte do Flash. Jay está parando os bandidos junto com o Wally. E o Wally pede conselhos de relacionamento perguntando como Jay manteve seu relacionamento por mais de 50 anos. E o Jay responde que não é tão difícil. E o Wally fala que não é fácil quando seu parceiro pode ir para o século 30 de uma hora para outra. Então o Jay fala que em todos os seus anos de carreira mal se arranhou. E o Wally responde que o Barry se arranhou. E que ele tem medo do que aconteceu com a Iris acontecer com a Linda. E pergunta se o que fez foi certo. E o Jay pergunta o que ele fez. E o Wally fala que comprou uma aliança para Linda e que vai pedir ela em casamento no jantar. E então começa a nevar, o que é algo estranho para se acontecer na Califórnia no verão. 2 horas para a morte do Flash. O Wally percebe que o clima do planeta inteiro está estranho, já que está chovendo no deserto de Nevada, nevando no Rio de Janeiro e fazendo calor em Yukon. Até que ele pergunta para o oráculo como o mundo está, e ela fala que tem enchentes, nevascas, tempestades elétricas e temperaturas congelantes no mundo todo, mas que nos lugares errados. Então ele descobre que é o Mago do Tempo. 1 hora para a morte do Flash. Max Mercúrio aparece desesperado para falar com a Jessie. Ele fala sobre a mancha na imagem do Wally, e que essa mancha apareceu na imagem do pai da Jessie pouco antes dele morrer, e não do Barry Allen, e que ele acha que o Wally vai morrer naquele dia. Então Jessie e Max se preparam para ir ajudar o Wally. A morte do Flash. O Wally está lutando contra o Mago do Tempo, e ele derrota ele rapidamente. E o Mago do Tempo fala que só queria criar condições para que o deserto ficasse verde. Então fala para o Flash apontar a varinha para o céu e pensar em um dia de sol. Então a flora é restaurada. Então voltamos para o Max e a Jessie. Eles estão tentando encontrar o Wally, até que a Jessie acha ele no oceano, e ela para ele. O Max chega e a Jessie fala para ele explicar o que está acontecendo. E ele fala que a mancha da imagem sumiu, e fala que ele iria morrer para onde quer que ele estivesse indo. E o Wally fala que tem que encontrar com a Linda em 30 segundos, então vamos para a Linda. E ela está reclamando que ele está atrasado, e um raio cai nela, mas na edição seguinte é revelado que ela está viva, pois o Jay havia salvo ela. Então o Wally pede ela em casamento, e cortamos para eles no casamento. Vários heróis apareceram, menos o Batman, mas ele mandou um buquê gigante. Em alguns dias, o Mestre dos Espíritos prendeu ele em uma superfície reflexiva, onde eles se odeiam, mas tudo ficou bem. Linda fecha um contrato e depois fica grávida, e graças à super velocidade do Wally, ela teria o bebê em 9 minutos. Eles têm 3 gêmeos e vivem uma vida feliz, mas no último quadro a Linda fala que ela morreu e que o Wally não foi rápido o suficiente, e na próxima página eles estão carregando um caixão. Vários heróis aparecem no enterro, até mesmo vilões do Flash, mas o Wally despreza todos. A mãe da Linda aparece e dá um tapa na cara do Wally, e fala que ele matou a filha dela, e que aquele não era o enterro da Linda, que não tinha nenhum dos amigos dela ali, e que até no jornal dela só tratava como a namorada do Flash. Então pulamos para um mês depois. O Wally estava se mudando e fala para Jess que vai virar professor em uma universidade da Escócia, e oferece a aliança que ele iria dar para Linda, falando que pode ser útil para ela. Então a Jess começa a chorar, e fala que não quer que o Wally abandone eles, e vai embora. Mas na página seguinte o Wally aparece no aeroporto, e o Bart amarra ele com correntes, mas o Wally fala para ele tirar, e fala para eles irem comer alguma coisa. Então eles estão lanchando, até que o Bart entrega um desenho para o Wally, e enquanto ele começa a falar, ele começa a ficar lento. Todos congelam, e o Flash Negro aparece. O Wally está sem velocidade desde a morte da Linda, mas consegue fugir, já que somente aqueles que nunca entraram em contato com a força de aceleração ficam congelados. O Jay aparece e fala que está tentando achar uma forma de parar o Flash Negro com os outros, mas eles falham, porém o Wally consegue recuperar sua velocidade. Então vemos o Max nocauteando a Jessie para o Flash Negro não pegar ela, e sim a ele. Mas o Wally aparece correndo. Ele e o Flash Negro correm pelo planeta, mas o Wally fala que a Terra era muito pequena para o que ele queria. Então eles entram em um portal, e os dois começam a correr pelo tempo. Bilhões de anos se passam, e depois disso ele vai para fora do tempo, onde o universo e a vida não existe, onde a morte não existe em um nível conceitual. Então ele ganha essa corrida. Então o final do tempo acaba em um Big Bang, e o Wally presencia a criação, e o Wally continua correndo pelo tempo e salva a Linda, e no final pede ela em casamento. E assim a história acaba.